Hoje, o Papo de Veterinária recebe um convidado que traz uma visão extremamente necessária sobre o presente e o futuro da medicina veterinária. Santiago Russinck atua com bem-estar animal e possui um olhar especial para a aquicultura, uma área em constante crescimento e cheia de oportunidades para médicos veterinários. Ao longo dessa conversa, falamos sobre as possibilidades de mercado na medicina veterinária, além das áreas tradicionalmente conhecidas. Discutimos a importância de um conhecimento amplo e bem fundamentado para atuar de forma estratégica na profissão e refletimos sobre como o médico veterinário pode ocupar espaços cada vez mais relevantes na produção animal, sustentabilidade e segurança alimentar. Também conversamos sobre pilares fundamentais do bem-estar animal, desafios da atuação profissional, mitos que ainda existem dentro da área e a necessidade de enxergar a medicina veterinária de forma integrada, conectando ciência, ética, produção e sociedade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem assistir esse episódio completo no Papo de Veterinária, porque essa conversa pode ampliar, e muito, a sua visão sobre a profissão. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Santiago Russinck é médico veterinário formado na Colômbia, é mestre em bem-estar animal pela UFPR, doutor em ciências na área de produção animal pela USP. Seus projetos de pesquisa foram relacionados a bem-estar animal e abate humanitário de peixes. Fez doutorado sanduíche nos Países Baixos. Foi pesquisador de pós-doutorado durante 1 ano e meio no IRTA, na Espanha, no grupo de bem-estar animal, trabalhando com projetos europeus. Tem publicações científicas relacionadas ao bem-estar animal de animais domésticos, bem-estar no abate de peixes e atualmente atua como consultor em bem-estar animal aplicado no Brasil, na Colômbia e no Chile. Então seja muito bem-vindo. Professor Thaís, é um prazer estar aqui com você. Para mim é uma honra participar desse bate-papo, né, de veterinária e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para os ouvintes. Santiago, vamos começar conversando um pouquinho sobre como foi a sua escolha pela medicina veterinária enquanto profissão. Eu acho que é legal, né, porque todo veterinário tem sua historinha de por que quis estudar medicina veterinária. Eu sempre gostei de animais, sim, desde criança. Sempre gostei de animais e por também ter contato um pouco com parte da minha família tinha fazenda no campo, enfim. Sempre tive contato próximo com pequenas granjas, né? Mas a parte de agricultura familiar tal. E eu vi que realmente veterinária era o que eu queria estudar. E consegui ser aprovado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, na mesma cidade onde eu nasci, onde eu sempre morei. Isso foi em 2006 e de lá para cá muita coisa aconteceu, enfim, então sempre muito animado de poder ajudar os animais de alguma forma, né? E aí, quando você entrou no curso, por já ter essa vivência um pouco com o campo, né, com animais, com Uhum. criação, porque às vezes a gente entra na medicina veterinária e mal e mal tem um animal de estimação em casa, né? É. Você já tinha alguma área da medicina veterinária em mente? Ou você foi vendo o que que a universidade oferecia, o que que o curso oferece de possibilidade e foi se achando dentro dessas possibilidades? Não, realmente não tinha uma área específica, né? A gente vai descobrindo na medida que vai participando da diferente disciplina, diferentes especialidades. Mas eu percebi que eu gostava, já no final do curso, né? Gostava de várias áreas, né? Tanto que por isso eu fui fazer estágio em distintas áreas para a gente conhecer e ter um contato um pouco mais profissional sobre isso. Então. Eu tive área na parte de saúde pública e na parte
de aquicultura e também um pouco na parte de clínica de pequenos animais. E aí, como é que foi essa questão de você vir para o Brasil fazer pós-graduação? Uhum, Você ficou um tempo trabalhando depois de graduado, você já veio direto? Por que o Brasil, né? Aqui em uhum, Jabuticabal, por exemplo, a gente tem convênio, né, com países da América Latina. Então, era muito comum a gente receber pós-graduandos da Colômbia, né? Eles vinham desde estágio na graduação, na verdade, e aí depois uhum, ficavam para pós-graduação, mestrado, doutorado. Alguns voltam para a Colômbia, outros não. uhum. Então, como é que foi a sua história com relação a isso? Ó, em relação a isso foi muito interessante porque quando eu estava mais ou menos na metade da faculdade, foi criado um grupo de estudos em bem-estar animal. Então eu me interessei por essa área e a partir daí a gente trabalhou em vários projetos, tanto na Colômbia, no campus universitário, o campus é muito grande e tinha cães ferais. Então a gente estava fazendo um controle humanitário desses animais. Porque o pensamento, enfim, de modo geral, era fazer basicamente uma matança desses animais sem nenhum tipo de consideração ética. Então a gente trabalhou durante basicamente 2, 3 anos com esse projeto, e os colegas que lideravam esse grupo de estudos, eles conseguiram fazer o estágio final de curso, que é basicamente um estágio aqui no Brasil. Então eles meio que fizeram essa ponte entre o Brasil e a faculdade na Colômbia. E eles trabalharam tanto na parte de bem-estar animal e na parte de saúde pública, né, de epidemiologia. Então, quando já foi meu momento de chegar no estágio final do curso, eu fiz todos os contatos, enfim, fiz toda a preparação antes para vir aqui no Brasil e fazer estágio na parte de saúde pública e na parte de bem-estar animal. E aí você continuou aqui ou você voltou? Porque eu tenho amigos que vieram para cá, fizeram mestrado, voltaram para Colômbia, voltaram para cá, fizeram doutorado. Então, às vezes tem um pouco desse vai e volta, né? Antes da pessoa Isso. resolver de fato ficar. Então, inicialmente eu fiquei 6 meses do tempo do estágio, daí retornei para a Colômbia, me formei, trabalhei um tempo. Isso acho que é importante também para você conhecer o mercado de trabalho, enfim, aplicar todo o conhecimento que você acumulou. E também eu fiz essa parte de trabalho após me formar, para juntar dinheiro, porque eu sabia que eu queria fazer mestrado e, enfim, continuar estudando. Eu sempre falo para o pessoal que gosta da área acadêmica que realmente você tem que gostar de estudar, fazer pesquisa, enfim, ler muito, se dedicar muito e não somente fazer um mestrado, um doutorado por uma bolsa, né? Então, quando eu terminei o estágio final do curso, eu sabia que eu queria continuar estudando isso, me aperfeiçoando, me especializando na área. Conheci a área do bem-estar animal, né? Que até o momento era uma área muito nova, enfim, então tive a oportunidade de participar do Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR com a professora Carla Molento e posteriormente eu voltei para o Brasil, fiz a prova do mestrado, tudo para tentar uma vaga com ela. Então deu tudo certo, isso já foi em 2014 que eu comecei o mestrado com a professora Carla no Laboratório de Bem-Estar Animal. E aí, essa escolha pelo trabalho com bem-estar na aquicultura, como é que ele foi Uhum, embasado, assim? Porque o bem-estar, ele é uma cadeira relativamente recente, né? uhum, Quando a gente pensa sim, cronologicamente, comparando com clínica, cirurgia, essas áreas, entre aspas, mais clássicas, né? claro. A própria parte de produção, manejo, são bem mais antigos. E aí o Uhum, bem-estar chega para dar uma arrumada nessa casa, porque a gente percebe uhum, que a gente faz muita coisa de uma maneira que não é nem adequada e nem ética. E aí isso vem crescendo muito em diversas espécies. Então a gente tem o sim. olhar, por exemplo, do manejo cat friendly para gatos, a gente Uhum, tem, né, o impacto do bem-estar na produção animal pensando em ruminantes, em suínos, em aves. uhum, Mas quando a gente pensa em animais aquáticos, né? Como existe essa distância biológica,
entre a uhum. gente, né, mamífero e um peixe, por exemplo, às vezes a gente tem uma dificuldade maior em perceber essas espécies como espécies que precisam ter o seu bem-estar atendido também. Então, como é que Claro. foi essa sua trajetória? Antes de vir para o Brasil para fazer estágio, a gente tem alguma disciplina de ênfase na faculdade. Então, você dedica uma carga horária extra a algumas disciplinas em específico. E eu fui na disciplina de saúde pública, que era um pouco relacionado com a parte de bem-estar animal, e também eu fui na disciplina de aquicultura. Por quê? Porque na disciplina de toxicologia aquática, de toxicologia, na verdade, o professor utilizava os peixes como modelo de estudo de toxicologia aquática. Então, a gente fazia testes, por exemplo, observando alterações dos peixes expostos a poluentes ambientais, fazia necrópsia, enfim. E eu gostei muito de trabalhar com peixes. E eu fiz estádios, enfim, fiz também meio que um TCC junto com esse professor, o professor Jaime Fernando Gonçalves, no Laboratório de Toxicologia Aquática. E a gente estudou, então, nessas horas de ênfase do meu TCC, a gente estudou o uso de anestésicos para peixe e seu efeito, por exemplo, em marcadores de estresse como cortisol, glicose, lactato. E dada essa minha experiência, quando entrei no mestrado e conversei com a professora Carla Molento, ela me falou, Santiago, aproveita que você tem um conhecimento de base com peixe e trabalha com peixe, porque peixe termina sendo uma espécie muito negligenciada na área do bem-estar animal. Tem pouca gente que trabalha e tem tudo para estudar. E aí eu gostei da ideia, propus um projeto para trabalhar com método de abate, que o abate é o principal ponto crítico de bem-estar animal na aquicultura, e foi se dando nesse sentido. Eu morei alguns anos no Espírito Santo, né? E a gente, estando no litoral, a gente tem um contato muito próximo com essa questão da pesca, principalmente, né? Uhum, E lá era bem tradicional, as pessoas comerem caranguejo. Então, eu lembro que na época que eu morava lá, foi quando eu vi as primeiras notícias, assim, na mídia falando, descobriram que esses animais sentem dor também, então não é uhum, adequado você simplesmente pegar uma panela de água fervendo e tacar o caranguejo lá dentro para cozinhar e comer, como se nada estivesse acontecendo, né? é, E quando a gente pensa na pesca também, a gente uhum, geralmente pensa, a pessoa vai tirar o peixe da água, o peixe vai morrer por asfixia. Agora, quando é um sim, sistema de produção, né, uhum, existem métodos para esse abate, né, e essa visibilidade cada vez maior que está se dando para a questão do bem-estar e da forma ética de fazer esse abate também. Então, como é que você poderia trazer para a gente assim informações uhum, concretas, né, sobre essas esferas? A pessoa que gosta de comer, por exemplo, frutos do mar, né? sim, Que tipo de preocupação ela pode ter com relação a esse consumo, ao bem-estar desse animal uhum, que está chegando até o prato, né? O que que você sim. preconiza com relação a isso? Legal, muito interessante essa pergunta, e a gente sempre faz a diferenciação dos dois cenários. O da pesca, principalmente pesca artesanal, enfim, onde realmente são pescadores ali numa balsa, que é para sustentar sua família, né? Uma forma de sustento muito tradicional, né? Muito cultural e milenária, né? Então, basicamente, nosso desenvolvimento também como humanidade partiu por isso, né? Por buscar no mar, né? Alguma fonte de alimento. E a gente tem o cenário de aquicultura, onde realmente a gente controla todas as variáveis, todo o ciclo de vida desse animal, alimentação, enfim. E desde o ponto de vista de bem-estar animal, não tem essa diferenciação, mas sim desde o ponto de vista normativo. Então, quando a gente revisa, por exemplo, a legislação internacional da ONSA, a gente vê que no Código de Animais Aquáticos tem um capítulo específico para peixes de cultivo. Então, pelo menos a gente, na parte da aquicultura, a gente já tem uma base. Não significa que a gente não se preocupe com os peixes da pesca, mas nossa prioridade seria nos preocupar com a aquicultura, né? Mas com as pessoas que gostam muito de fruto do mar, enfim,
a gente sempre tem que lembrar do conceito de ciência, que é essa capacidade do animal de experimentar emoções, tanto positivas como negativas, e, portanto, esse animal é considerado nas preocupações ou nas discussões de bem-estar animal. E a ciência mostra, muito recentemente, isso nos peixes. Foi demonstrado a partir dos anos 2000, imagina, há 26 anos só, de que peixes realmente sentem dor, porque antigamente se pensava que eram atos reflexos, enfim, que como ele não tinha um neocórtex desenvolvido, não podiam processar esse tipo de informações neurológicas, mas já foi demonstrado desde os anos 2000 que os peixes, embora tenham um cérebro muito menos complexo em comparação ao nosso, contém todas as estruturas para processamento de estímulos dolorosos, né? Tanto que os estudos mostram que eles respondem mudando o comportamento, respondem também mudando quando recebem analgésicos externos, como por exemplo morfina, que é um analgésico exclusivamente de ação central, né? Do sistema nervoso central. Então toda essa base científica mostra isso nos peixes. Quando a gente já vai para outro grupo de animais que são os invertebrados, então que seriam distintos, né? Então tem os moluscos, que os moluscos têm basicamente dois grupos, os moluscos bivalves e os moluscos cefalópodes, que são os polvos, as lulas, né? Então, dentro desse grupo de invertebrados, então os moluscos cefalópodes, eles, embora sejam invertebrados, têm capacidades cognitivas sumamente complexas, tá? Tanto que na regulação de animais de experimentação na Europa, eles entram junto na mesma consideração e na mesma preocupação de animais vertebrados, tá? Então, lulas, polvos são seres sencientes. Seu bem-estar deve ser garantido principalmente no momento do abate, né? Então já se estão pesquisando métodos, né? Não é nada fácil porque os polvos, eles são animais sumamente complexos de estudar desde o ponto de vista do seu sistema nervoso. Eles têm basicamente 9 cérebros. Ou seja, o núcleo central que comanda tudo, mas já se sabe também que cada braço tem um núcleo neuronal que atua e processa informação de forma autônoma, sem passar ao cérebro central. Então, quando a gente pensa no método de abate, infelizmente a gente não tem um método, por exemplo, de abate humanitário de polvos ou de lulas. É bem complicada essa parte. E no outro grupo de vertebrados, a gente tem os crustáceos. Então, dentro dos crustáceos, a gente tem o grupo dos decápodos, que são os siris, os camarões e as lagostas. E todos esses animais também entram na consideração de ciência por estudos muito mais recentes. Então, se a gente falar em peixes dos anos 2000, a parte de crustáceos, a gente entra a discutir com artigos realmente muito mais recentes, do ano basicamente 2008, 2010, tá? E neles, então, está se estudando também métodos de abate humanitário. Então, principalmente lagostas, já tem países que estão querendo proibir a imersão na água fervente de lagostas. Por quê? Porque já existem, por exemplo, métodos ou algumas outras alternativas para não colocar em sofrimento esses animais antes da cocção, né? E como é que você percebe essa cronologia? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha com pesquisa, às vezes existe um gap muito grande Uhum, entre o que é descoberto pela ciência e isso, de fato, se tornar aplicável no dia a dia e até essa informação uhum. chegar para um público leigo, assim. Então, a dona de casa que vai lá, tá passando na praia, vê um cara vendendo aquele monte de caranguejo pendurado numa cordinha, assim, um Uhum. pendurado no outro, assim, todo mundo, né, esquisito. Fala, ai, que ótimo, vou comprar, vou levar para minha casa para fazer um Tá almoço, fresquinho, né? né? A Tá pessoa sempre. fresquinho, é. É, O bicho lá debaixo, aquele sol escaldante, assim, o isopor meio é, esquisito. Então a gente sabe que existe esse lapso de tempo, assim, uhum, né, entre essas questões serem descobertas e às vezes até estarem sendo aplicadas, por exemplo, a nível de indústria, e o consumidor final ter essa percepção. Quanto tempo mais ou menos leva para que isso aconteça, as pessoas comecem a ter essa noção, até porque muitas vezes
a uhum, cobrança do consumidor final é que vai fazer com que haja uma aceleração na busca por uhum. formas, né, mais adequadas de fazer esse processo. Exatamente. Isso é a parte mais complexa do que eu vejo em relação a trabalhar com bem-estar animal na parte de animais aquáticos ou da aquicultura. Porque realmente em outras cadeias já tem certas práticas que não são aceitáveis, mas é também pela questão da empatia. A gente é muito mais difícil sentir empatia por um peixe que por uma ave, que por um suíno, um bovino, enfim. E isso é natural, porque o peixe vive num ambiente aquático totalmente diferente do nosso, né? A gente tem uma distância filogenética muito ampla, ele não tem expressão facial, ele não vocaliza, né? Se peixe gritasse, por exemplo, seria um pouco diferente. Então, realmente, estimar esse tempo é muito difícil, mas as coisas vão mudando, né? Principalmente na aquicultura. No cenário de pesca, realmente a pressão, por exemplo, para evitar certas práticas consideradas cruéis, como colocar os animais na água fervente, vem mais de ONG e tal, focado, por exemplo, a um público muito específico, por exemplo, restaurantes de luxo, enfim, que utilizam lagostas, tal. E na aquicultura, então já tem a normativa, né, da OMSA. Isso dá um suporte legislativo para os outros países, né? E a gente vê que está evoluindo bastante isso na Europa. Aqui na América Latina, por exemplo, pela minha experiência, o Chile é um país líder, né, na aquicultura, não somente pela produção do salmão, mas também porque leva em consideração também todas essas questões de bem-estar animal muito a sério. E se a gente pensar na área de bem-estar animal, se você pudesse resumir essa área em Uhum. pilares, né? Quais seriam esses pilares? Lembrando, como a gente já conversou, a área do bem-estar animal é muito recente, né? A gente está falando de basicamente 50 anos de pesquisa, especificamente em etologia aplicada, em comportamento animal, no estudo do estresse sobre as emoções e sobre o estado emocional desse animal, né? Que ao final esse é o conceito de bem-estar animal que se refere, né, à qualidade de vida desse animal. Então, quando a gente compara, por exemplo, com genética, a gente tem estudos muito recentes, por exemplo, agora, de que a gente está sabendo sobre os animais. Então, por exemplo, dando um exemplo para vocês em animais terrestres, né? Então, devido a toda a pesquisa realizada em etologia, comportamento e as implicações de certas práticas pecuárias sobre os animais foram banidos, por exemplo, alguns sistemas de produção. Então, por exemplo, a manutenção de galinhas poideiras em gaiola de bateria, sem nenhum tipo de enriquecimento, já foi banido na Europa desde o ano 2017 e foi banido também a manutenção de fêmeas suínas, né? Durante todo o período de gestação, nas gaiolas individuais, tá? E essas mudanças foram realizadas principalmente por pressão popular, mas isso leva também a uma mudança do sistema produtivo. A indústria do ovo não quebrou na Europa. A gente ainda acha ovo na Europa. A mesma coisa a indústria suína. Então, por exemplo, eu que fiz o podok na Espanha, não porque proibiram certos tipos de prática, é que acaba com a indústria. Quando a gente pensa as pessoas que não sabem sobre isso pensam que o bem-estar animal vem só para isso, para atrapalhar ou para querer acabar com a produção animal. E não é verdade. E quando a gente pensa nos quatro pilares, de bem-estar animal, eu penso também nas famosas cinco liberdades, né? Então, muita gente fala que as cinco liberdades estão defasadas. Provavelmente não defasadas, mas na sua época, quando foi instaurado o Comitê de Bromwell para tentar estudar se realmente os animais estavam em sofrimento nos sistemas produtivos, foi a melhor resposta que eles tiveram nesse momento. Imagina, isso foi nos anos 70. Agora, esse conceito das cinco liberdades, a gente já
estudou muito bem e evolucionou para os cinco domínios, tá? Porque não significa que o animal seja livre de alguma coisa que ele tenha um alto grau de bem-estar animal, não necessariamente, tá? Então, o conceito dos cinco domínios leva em consideração tanto a parte negativa, né, que foi estudada pela área do bem-estar animal durante muitos anos, como é que o animal sofre, enfim, a dor, o estresse, mas também a parte de emoções positivas. Que isso está sendo estudado muito recentemente e é conhecido como positive welfare. Então, quando a gente pensa nas cinco liberdades que se transformaram nos cinco domínios, desses cinco domínios, a gente tem quatro domínios que são os domínios físicos ou funcionais, que são a nutrição, o ambiente, a saúde e o comportamento dos animais. Então, eu acho que a pessoa que quer estudar bem-estar animal tem que estudar essas quatro áreas de uma forma muito mais ampla, né? Então, por exemplo, na nutrição, você não tem que saber de cor qual que é o nível de proteína, enfim, por exemplo, para um alevino, mas você tem que saber de que as práticas nutricionais, o manejo dos animais durante a fase de alimentação é muito importante para garantir certos critérios de bem-estar animal. E como é que você explica para pessoas que às vezes não têm um contato com a área que você Uhum. trabalha, o que você faz? Porque às vezes para algumas pessoas, por exemplo, eu faço consultoria. Aí a pessoa fica assim, hum? Bom, eu sempre ressalto que veterinária não implica necessariamente trabalhar só na clínica. Então, eu sempre falo, não, olha, eu trabalho com sistema de produção animal, cadeia de produção animal, bovinos, suínos, aves ou peixes, e eu trabalho para melhorar a qualidade de vida desses animais dentro do sistema produtivo, tanto na fazenda ou já seja na parte da indústria no momento do abate. Então aí a pessoa meio que liga os pontos de, tá, tudo bem. De que realmente, por exemplo, o frango chega no prato porque veio de um animal, né? Às vezes a pessoa não faz essa relação Sim. da carne no prato veio de algum animal, né? E esse animal passou por todo um processo de produção e pelo processo também de abate, né? E aí, considerando que todas as áreas da veterinária, eu acho que todas as áreas de tudo, tem alguns mitos, né? A gente sabe que às Uhum, vezes as pessoas têm alguns conceitos que já estão muito enraizados e às vezes a pessoa não tem muito, nem uhum. recurso ou talvez acesso à informação para modificar aquilo. Então, quais seriam mitos importantes da área? Um mito assim muito recorrente é que não, você trabalha com bem-estar animal, então você trabalha com cães e gatos. Às vezes não faz o link também com essa espécie de produção. Ou, você trabalha com bem-estar animal, então você é abolicionista, você quer acabar a produção, tá? Então, esses são alguns mitos. Mas um mito, por exemplo, muito frequente na área da aquicultura, e, por exemplo, como o Brasil compra muito salmão do Chile, né? Basicamente, o 98% do salmão vem do Chile. As pessoas não fazem ideia de como é o sistema produtivo. E falam, não, esse salmão passa tinta no filé antes de vender, de empacotar o filé. Então, as pessoas têm muito preconceito, por exemplo, com a produção do salmão. Falar, não, o salmão só cresce na base do antibiótico, né? Então, muitos mitos, por exemplo, no caso dos peixes, da tilápia, não, a tilápia tem gosto de barro, eu não gosto, enfim, então as pessoas têm muitos mitos em relação à aquicultura. E aí, mas o salmão é colorido ou não é colorido? Não, não, assim, ele recebe, na verdade, um pigmento que é natural, que na natureza esse animal, o salmão, ele é um peixe carnívoro, ele consome outros peixes, consome crustáceos, enfim, e na natureza ele consome uma substância chamada astaxantina, tá? E essa substância que dá a coloração natural do filé do salmão, tá? Tanto que tem estudos mostrando que quando você retira essa astaxantina da, como fonte de ingrediente na alimentação do salmão de cativeiro, você causa muitos problemas porque a astaxantina é um potente antioxidante. Então, além de ele não colorir, ele tem muitos problemas metabólicos por causa
de não ter esse antioxidante natural, né? E pensando em termos de mercado de trabalho, você percebe esse mercado em que você está inserido, né, do bem-estar e principalmente Uhum, puxando para a aquicultura também, como um uhum. mercado promissor para o médico veterinário? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque a aquicultura de todas as cadeias de produção animal é a que mais cresce todo ano. O Brasil já ultrapassou o valor de 1 milhão de toneladas de produção de peixes vindo da aquicultura e as empresas cada vez tendem a crescer mais. Quais que são os principais, por exemplo, estados que teriam a capacidade de receber esses profissionais especializados na aquicultura? O Paraná, então de longe o Paraná é o estado com maior representatividade na aquicultura. Posteriormente vem São Paulo, Minas e Santa Catarina. Então, sul, sudeste do Brasil está crescendo muito. É uma atividade, quando é bem gerenciada, enfim, é economicamente viável, tanto para pequenos produtores quanto para a indústria, né? Então, termina sendo uma área que atrai muito veterinário. Por quê? Porque tilápia, por exemplo, para precisamente você evitar o uso de antibióticos, você vacina, né? Então a tilápia ali com uns 15, 20 gramas recebe uma vacinação intracelômica, né? Ou intraperitoneal. Então, por trás de tudo isso, tem veterinários fazendo protocolo de biosseguridade, né? Muito importante, fazendo protocolo de anestesia, né? É uma atividade exclusiva do médico veterinário fazer um protocolo de anestesia mesmo nos peixes e toda a parte tanto de qualidade e de segurança dos alimentos na indústria, né? Então tem um mercado muito, muito promissor para a atuação do médico veterinário. E o que que você percebe como diferenciais importantes para um profissional que consegue se destacar nessa área? Olha, eu acho que esse profissional tem que ter um conhecimento muito bom do sistema produtivo. Como geralmente também tem os colegas da zootecnia, então é sempre bom que, na medida do possível, essas pessoas consigam fazer, por exemplo, disciplina de produção, peixe, de aquicultura, de nutrição, enfim, de forma geral do sistema produtivo, porque muitas das questões relacionadas, por exemplo, ao manejo, vêm do conhecimento do sistema produtivo, né? Mas que, por exemplo, da parte de patologia, de doenças, enfim, termina sendo um pouco mais deixado para a parte, por exemplo, de diagnóstico, né? A parte, claro que o veterinário em campo pode fazer a parte inicial do diagnóstico preventivo, mas conhecendo toda a parte de manejo, ele consegue ter um planejamento sanitário muito melhor, muito mais preventivo, né? Quando eu conversei com o André Muniz, né, sobre essa parte Uhum, de aquicultura, o que eu comentei com ele é que assim, eu tenho essa percepção de que a aquicultura é uma das áreas em que o médico veterinário precisa ter um conhecimento bem mais amplo. uhum, Então, não basta você ser só patologista de peixe. Geralmente você tem que ter um conhecimento de outras cadeiras ali da uhum, veterinária também, para conseguir uma atuação mais efetiva, assim. Então, a pessoa que trabalha com produção, com nutrição, também pega um pouco a uhum. sanidade. Então, essa base de conhecimento mais ampla acaba sendo importante, né? Sim, com certeza. Então, toda a parte de nutrição, a parte de sanidade, mas é uma sanidade preventiva, né? A gente dificilmente pode fazer tratamentos, né? Em sistemas produtivos, mas termina sendo muito mais caro, né? E termina também causando essas preocupações meioambientais, por exemplo, o uso de antibióticos. Então, realmente, o veterinário tem que sair do seu círculo de sanidade, ir para a nutrição, ir para o sistema produtivo, para conhecer todo o manejo desse ciclo de vida do animal, né? E o que que você percebe que o mercado mais valoriza nos profissionais hoje em dia? Olha, eu acho que o mercado valoriza muito experiência, estágio, né? Mais que cursos.
participações em congressos, tal. Ajuda, claro que ajuda, porque participação em congressos te dá networking, enfim, você conhece ali professores referentes na área. Mas eu acho que a prática é o que faz a total diferença, de realmente a pessoa dedicar tempo para fazer um estágio, ficar em campo, fazendo, acompanhando, por exemplo, uma despesca, que geralmente são de madrugada, enfim, né? Então fazendo todo esse acompanhamento dos manejos é o que faz a diferença no mercado. E encontrar mão de obra, imagino que isso é comum de todas as cadeias, mas encontrar mão de obra qualificada está sendo cada vez mais difícil, tá? Tanto a mão de obra operativa, né? É muito difícil encontrar, mas também a própria qualificada, pessoa que tenha pelo menos um conhecimento básico da área para trabalhar diretamente na produção está sendo bem difícil. Esse é uma boa abertura para aquela pessoa que tem interesse na área entender que se ela se dedicar bastante, ela tem bastante campo para Uhum. atuar e tem a possibilidade, às vezes, de escolher a melhor oportunidade que está disponível ali no momento, né? E tem muita grande empresa trabalhando na agricultura, né? Então, são empresas, enfim, que garantem condições de trabalhos muito diferenciadas, né? E aí, o que que você recomendaria então para um aluno que começa a despertar o interesse para essa área de Uhum, aquicultura, para ele se desenvolver e conseguir oportunidade na área? Porque a gente sabe que quando a gente pensa nos cursos de medicina veterinária, existe uma uhum, diferença de perfil entre as regiões. sim, Então, muitas vezes, quando você tem a oportunidade, por exemplo, de estudar aqui em Jaboticabal, que tem o uhum, CAUNESP, você tem um uhum, contato próximo com o centro de aquicultura que é referência, mas às vezes você está sim, numa outra instituição que não tem um professor da área, né, ou não tem uhum, uma dedicação ali, uma atuação vasta ali, né, dentro da aquicultura uhum, especificamente, para o aluno vai ter que ser um pouco mais difícil, porque ele tem que se deslocar, às vezes ele não consegue trabalhar num projeto de é. pesquisa, então ele vai ter que achar outras formas de conseguir se desenvolver. O que que você recomendaria para os alunos que têm interesse na área? Sim. Olha, hoje em dia tem muito curso, inclusive eu fiz também, muitos cursos online de graça. Então, por exemplo, se a pessoa gosta, sabe, será que eu vou gostar da área? Não vou gostar? Tem muito curso, por exemplo, do Senar, que é um serviço brasileiro de extensão rural, né? Com uma plataforma excelente, tem vários cursos lá de aquicultura, de nutrição, enfim, algumas cursos bem interessantes para que a pessoa pelo menos tenha um básico de conhecimento e decida se, será que vale a pena investir um estágio nessa área? Porque a gente entende, né, que para você conseguir experiência, enfim, ter que se deslocar, sair da tua cidade, ir para outro lugar, fazer um investimento importante, né, para essa formação. Mas eu acho que hoje em dia tem muito curso gratuito, enfim, tem, por exemplo, essas lives, né? Tem muitas lives, muito conteúdo no YouTube, né? O professor André também, ele tem uma plataforma enorme onde tem basicamente uma biblioteca com conhecimento gratuito para todos, né? Então é sempre importante que a pessoa, se não tem a possibilidade de, por exemplo, fazer um estágio, de estudar, se dedicar um pouco, ver se realmente é essa área que ele gosta, né? E Santiago, o que que a prática te ensinou sobre a área que você trabalha e que você acha que todo mundo deveria saber? É, infelizmente a prática às vezes vem quebrando preconceito, ou não preconceito, mas conceitos que você tinha, ou que os livros trazem. Não, por exemplo, um peixe com, sei lá, com 2 miligramas por litro de oxigênio já está basicamente morrendo. E às vezes você vê na prática o oxigênio está mais baixo ainda e às vezes o peixe está comendo, né? Então é meio que curioso às vezes algumas práticas de manejo que não estão nos livros, né? E que também que traz a parte de campo. E que é muito importante e que a gente não tem, por exemplo, na veterinária, uma disciplina específica, por exemplo, de oratória, de trabalho em equipe, embora você trabalhe em equipe durante todas as disciplinas, mas realmente em campo que você vê e coloca em prática tudo isso, né? O relacionamento com as pessoas, né? É muito importante você saber falar que você não fala os mesmos termos que você fala para um gerente, para um técnico, que fala para um colaborador que está ali na parte operativa, né? Então, essa diferenciação, a gente fala
no espanhol, esse jogo de cintura, né? Esse jogo de cintura, né? É bem importante para a gente ter um relacionamento muito mais harmonioso em campo. Eu acho que é bacana, assim, o aluno ter essa percepção, né, de que Uhum, os relacionamentos interpessoais, eles são importantes para uhum, qualquer área, porque também a gente não consegue saber tudo. A gente não consegue ser a grande biblioteca de todo o conhecimento é, necessário para atuar profissionalmente. Então a gente uhum, precisa ter troca com colegas, trocar, né, experiências, vivências, percepções, para uhum. poder desenvolver o trabalho de uma maneira mais efetiva também, né? E Sim. aí tem coisas que, na verdade, só a prática vai mostrando, né? O Só a quanto prática. pesa. É só a prática, porque tem também perfis de pessoas diferentes. Então, tem, por exemplo, um aluno que ele, por exemplo, se sente bem trabalhando de forma fixa, com o famoso CLT, né? Que se sente bem com isso. Tem talvez uma pessoa que gosta, por exemplo, de viajar. Né? Então, fazendo consultorias, fazendo, por exemplo, auditorias, é muito comum que a pessoa tenha que viajar muito. Tem também a pessoa que é mais empreendedora, então tem a pessoa que fala, não, eu não quero ter chefe, eu quero ser meu próprio chefe. É super válido também. Eu acho que a pessoa tem que realmente ir para o campo e ver realmente o que que ela gosta, né? E se você pudesse voltar no passado e ter uma conversa com o Santiago, que entrou no curso de medicina veterinária, talvez não tivesse Uhum. muita certeza do que ia ser da vida dele no futuro, que caminhos a medicina veterinária ia apresentar para ele, e deixar uma mensagem para esse Santiago, o que que você falaria? Olha, acho que eu faria da mesma forma, né? A pessoa fala, ah, você faria veterinária de novo? Eu faria. Se eu voltasse, sei lá, 15 anos atrás, eu faria veterinária novamente. Foi um curso, assim, que eu aprendi muito, né? Conheci colegas que são amigos até hoje, né? Então, talvez que eu investiria, por exemplo, ah, você quer ir para a área acadêmica, investir no inglês. Porque quando eu entrei no curso de medicina veterinária, eu nunca vi realmente a importância do inglês como uma oportunidade para você crescer profissionalmente e para você, por exemplo, ler um artigo, sei lá, em 20 minutos, e não em 2 horas você tinha que traduzir, né? E que na época não tinha IA, nada, era no dicionário. Então, investir no inglês. O inglês é uma parte, principalmente para pessoa que gosta da parte acadêmica, né? A ciência se escreve em inglês. Então, acho que eu falaria, ó, se você quer continuar estudando, tal, investe no inglês. Tem alguma situação desafiadora ou curiosa, né, estranha que você passou profissionalmente que você queira compartilhar com a gente? Olha, acho que profissionalmente nunca passei por uma situação curiosa ou estranha, mas eu vou contar, por exemplo, duas situações de que a gente tem que vivenciar todas as etapas de nós como pessoas em formação profissional, né? Então, por exemplo, quando a gente fazia visitas nas granjas de piscicultura lá na Colômbia, e o pessoal falava, ah, tem uma despesca aqui, vocês querem entrar? Tipo, todo mundo queria entrar, fazer despesca, se sujar, enfim. Acho que isso faz parte da vivência, né? E também, por exemplo, isso é um exemplo muito claro no hospital de pequenos. Por exemplo, ah, tem que limpar, por exemplo, a gaiola que se ele montava, enfim, estava com diarreia. Eu acho que é importante o próprio aluno ter essa iniciativa, né? Não esperar alguém falar, enfim, ah, não, espera que venha a pessoa que faz isso, tal. Porque eu vejo que, por exemplo, aqui no Brasil a pessoa fala, não, isso aí não é minha função, eu não faço, né? Se limita muito, né, em algumas funções. Então, eu acho que, como profissional, a pessoa tem que saber, por exemplo, fazer alguma coisa para você indicar, né, uma pessoa também de fazer, né? E de situação curiosa, por exemplo, eu faço auditorias também de bem-estar animal no Salmão, no Chile.
e a gente vai para lugares assim incríveis, que parecem de filme, assim, parecem que não são reais, né? Inclusive, tem algumas fotos no meu Instagram de realmente lugares que eu nunca pensei que eu ia conhecer, graças a todo essa minha carreira acadêmica, né? Então, são lugares que, inclusive, nem pagando os turistas vão em lugares assim tão bonitos, tão cheios de natureza, de neve, enfim, umas paisagens realmente incríveis. E Santiago, para quem não está familiarizado, o que que é despesca? Ah, sim, desculpa eu falando ali, mas a despesca é quando se retiram os peixes, por exemplo, para levar para outro tanque, ou enfim, ou para embarcar no transporte, né? E esse transporte leva esses peixes ao abatedouro, né? Ou a outra granja. Então a despesca era isso, passar a rede no tanque, né? Então era no viveiro escavado e todo mundo entrava e ia passando a rede ali com esse contato ali com a água, com os peixes, com tudo. E aí, considerando que a nossa vida não é feita apenas de profissão, né? Eu tenho perguntado para os meus convidados o que que eles têm de hobby, né? Que pode ser interessante para tornar a vida um pouco mais rica também. Sim, claro, a gente fala que a gente tem que pensar no bem-estar humano também. E o Sim. nosso bem-estar é fundamental, né, para a gente se desenvolver como um profissional bom, né, que atende às expectativas. Então, por exemplo, de hobby, eu gosto muito de ter contato com a natureza. Por exemplo, eu moro aqui em Florianópolis, tem muita trilha, então a gente aproveita algumas épocas do ano para fazer trilhas, para ir a lugares novos, praias que chega só de trilha, enfim. Então, esse contato com a natureza, para mim, é fundamental. Eu acho que é minha terapia. E tem algum livro ou algum filme que você goste muito, que você recomenda? Porque às vezes a gente tem, né, aquele filme de estimação, aquele livro de estimação que você começa a conversar com vocês falando, você tem que ler isso aqui. Não, você tem que É. assistir esse filme aqui. Você tem algum? Olha, de filmes eu tenho diversos tipos de filmes para todos os gostos. Acho que eu vou falar mais do livro. Do livro eu comecei a ler quando saiu os livros do Dan Brown, um escritor muito famoso, enfim, que tem o filme do Código da Vinci e tal, mas os livros são muito bons, assim, você meio que entra de imersão na leitura e não quer terminar de parar de ler. Eu acho que quando o livro te cativa, assim, é muito, muito interessante, é muito legal, de que você quer ir até o final da história, enfim, então fica muitas horas lendo, né, investindo tempo lendo essas histórias. Eu acho muito legal os livros do Dan Brown. E tem algum profissional que seja uma inspiração para você? Ou alguns, né? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas diz assim: ah, mas tem que pensar em um, são vários, tem muitos, ah, É. tenho medo de deixar de falar de alguém. Mas tem algum profissional que seja, tenha sido marcante na sua trajetória, ou que seja uma inspiração? Sim, olha, eu vou falar dois. Eu acho que professores assim que mudam teu chip, né? Teu modo de pensar, de você dar outra olhada para as coisas. O primeiro, meu professor da faculdade, o professor Remy Fernando, com que eu tive o contato com os peixes. Um profissional excelente, assim, doutorado, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, enfim, um professor excelente e como pessoa também, uma pessoa excelente. Então, eu tenho um grande carinho por ele. E também a professora Carla Molento. A professora Carla Molento realmente também meio que mudou minha vida quando me falou de que trabalhasse com peixe. E aí, Santiago, tem algum livro técnico, né, específico da área Uhum. que você acha que é uma grande referência, que é um, meio que um livro de cabeceira, assim, que você consulta sempre? Sim, olha, tem vários. O problema é que a maioria são em inglês, mas tem, por exemplo, um livro chamado Fish Welfare, é só isso. Já é um livro um pouco antigo, já teve um livro, por exemplo, novo, de faz 2 anos, que foi editado pelo meu supervisor da Holanda, dos Países Baixos, que é Bem-estar Animal aplicado a peixes, né? Então, em distintos cenários, tanto em aquicultura, em animais como pet, animais no uso de pesquisa.
Então é muito interessante, por exemplo, esse livro para a gente revisar questões básicas, de conceitos básicos, pontos críticos, né, em alguns cenários. Então esse eu recomendaria esse livro, o Fish Welfare, e outro é Bem-Estar Animal aplicado a peixes, né? E tem Os alguma dois. mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos espectadores e ouvintes? Olha, eu acho que se eu fosse aluno, eu gostaria muito, por exemplo, de nos tempos vagos, né, de transporte e tal, escutar teu podcast, né? É muito legal a gente escutar essas experiências de outros colegas em outras áreas. Acho que seria essa a recomendação. Achei excelente a sua recomendação, É. muito bom. Santiago, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bacana a gente ter essa troca de experiências com áreas tão diversas, né? Eu acho que a aquicultura acaba, infelizmente, não sendo uma área que desperta tanto interesse dos alunos. Eu acho que nunca em uma turma eu vi alguém levantar a mão e falar, ah, quero trabalhar com peixe, o que é uma Uhum. pena, porque é É. uma área com potencial gigantesco, né? A gente já trouxe alguns profissionais da área para falarem aqui no Uhum. canal e a gente sabe o quanto é importante ter pessoas qualificadas, bem embasadas, com conhecimento Uhum. bem amplo para desenvolverem áreas que são tão importantes, inclusive em termos econômicos para o país. E é interessante que os alunos comecem a despertar o olhar para essas áreas de produção em geral, e ainda mais com esse olhar mais específico, né, do bem-estar também, que eu acho que é algo que vem a falar bastante com o que a sociedade vem pedindo hoje. A gente vê o Uhum. crescimento do veganismo, das pessoas preocupadas com o bem-estar dos animais em geral, né? Às vezes algumas Uhum. pessoas até chamam a produção animal de exploração. Então, eu acho Uhum. que a gente, como técnico, também é responsável por trazer essa informação, quebrar esses paradigmas Uhum. e deixar claro para as pessoas que existem formas éticas de fazer isso tudo, né? Exato, sempre existe uma forma correta, melhor, de melhorar os processos, e Sim. com certeza nisso sempre tem profissionais envolvidos, né? A gente não pode desconhecer isso. Então, é bem importante também de que as pessoas saibam de que as pessoas que trabalham com bem-estar animal, não é que apoiam a exploração dos animais, mas elas sabem que existem formas de melhorar esse sistema produtivo. Que claro que não depende delas essas mudanças, mas melhorar o dia a dia, por exemplo, dos animais, do manejo, de você treinar uma equipe, por exemplo, de manejadores que façam uma despesca, um abate, já muda a vida de todos os animais que passam por esses colaboradores, né? Então, eu gostaria de te agradecer novamente pela participação, por trazer todas essas informações tão interessantes. E a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Uhum. Obrigado, professora. Agradeço pelo convite e fico à disposição para uma próxima vez. A gente compartilha também os seus contatos, né, na descrição Uhum. do vídeo, então, para o pessoal que tiver interesse, que quiser seguir, ver as fotos maravilhosas do salmão no Chile que você Uhum. acompanhou, e também os cursos, né, que você ministra, que você participa. Eu Uhum. acho que é bem interessante deixar à disposição do pessoal que às vezes até já está na área ter acesso a Uhum. essas informações. Maravilha. Muito obrigado, professora.